Olá, Vitor Hugo, aqui é o Gabriel. Mais uma vez, vamos começar a verificação agora do seu exercício S5. Bom, recebi aqui mais uma vez a mensagem que esse arquivo contém links dinâmicos. Clicando em sim, estou mantendo esses links. Tem aqui alguma incompatibilidade no cronograma. Algum dos links que você fez não conseguiu se manter quando você enviou o arquivo para mim. Eu não vou deletar não. Eu venho aqui em View, não, Edit, Links. Vejo que você tem vários links. O 11 não conseguiu se manter. Esses aqui. Eu vou pedir para... Ele realmente não consegue. Bom, e eu não tenho como saber o que esse link faz. Então eu vou só fechar e ver se essa mensagem aparece em alguma situação específica, que aí eu vou tentar ter uma ideia do que significa esse link, ok? Bom, passando para o primeiro modo, que é o modo 95, eu vou clicar aqui, modo 95, cronograma do projeto, que é o primeiro modo diagrama de Gantt que nós temos aqui. Antes de começarmos, anote por favor o número 11, ok? Durante essa correção vou somente falar números, então anote por favor o número 11. Quanto à tabela do modo 95, vamos dar uma olhada aqui em More Tables 95, eu edito, e nós temos aqui os campos ID, Indicators, WBS, faltou aqui o WBS, então depois do Indicators e antes do nome, eu vou inserir aqui WBS, certo? Name, Type, Work Duration, Resource Names não tem, Start, Finish, End Start, End Finish, Late Start, Late Finish, Free Select, Total Select, e Cost, Deadline também não tem, e aparece no menu, tá certo? Ok, eu vou fechar e vou aplicar o modo novamente, e ele vem com as tabelas certas, quer dizer, com a tabela corrigida. Então, como sempre, antes de começar a falar da parte gráfica do Gantt, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Nós já vimos a maioria dos campos, mas nós temos alguns aqui específicos que não vimos ainda, que é a parte de término cedo, término tarde, né? Repare que o trabalho ainda está todo igual a zero, porque nós não temos recursos ainda. Isso fica a próxima aula, o exercício E6. Então, o que significa aqui essa parte de folga livre, folga total, início tarde e início cedo? Nós já comentamos que o seu projeto, a gente pode ver aqui em Project Information, ele está sendo agendado todo as soon as possible. Quando a atividade é feita as soon as possible, como o próprio nome diz, ela é o mais cedo possível, de acordo com o sequenciamento que você induziu, né, que você realizou nas etapas anteriores. Em algumas situações, é possível que a atividade ela se inicie e, consequentemente, termine em algum período de tempo posterior ao que ela está planejado, esse as soon as possible, sem que afete outros elementos, outras atividades do projeto, ou sem que afete o prazo final do projeto especificamente. Então, quando uma atividade ela pode acontecer um pouco depois, ela pode acontecer depois, pode acontecer muito tempo, sem impactar a atividade que ela é a predecessora, digamos, nós dizemos que essa atividade ela tem folga livre. E quando a atividade pode acontecer depois, ela pode começar e terminar depois, sem impactar no término final do projeto, mesmo que ela adie as suas sucessoras de alguma forma, nós dizemos que ela tem a folga total. Então, pegando um exemplo aqui, essa atividade, que eu não vou ver o nome, mas essa atividade aqui, ela pode atrasar 42 semanas antes de impactar
na sua atividade sucessora. Ela pode atrasar 42 semanas, 42,4, sem impactar no projeto, na data final do projeto. Essas aqui de cima, 51. Não necessariamente esses números são iguais. Por exemplo, a atividade de ID 77, ela não pode atrasar nenhum dia, nenhum segundo, na verdade, sem impactar na sua atividade sucessora. Mas ela pode acontecer de atrasar 27 dias antes de impactar no prazo final do projeto. Folga livre e folga total leva em consideração sequenciamento, calendário, depois os calendários dos recursos de cada atividade. Então, o que está escrito aqui é verdade. E início cedo, início tarde. Isso aqui são datas que estão em função dessas folgas. Como o seu projeto ele é as soon as possible, o início cedo e término cedo é igual ao início e término, já que eles são o início e término é o mais cedo possível. E o início tarde e o término tarde, ele é o início, na verdade o início tarde é a última data que ela pode iniciar antes de impactar no projeto. Então é o início mais a folga total. Pegando uma aqui 27 é um pouco mais de um mês. Então nós temos o início dia 9/9 e o início tarde 22/10. Já bem mais que um mês. Deve ser por conta de fim de semana ou feriado, não sei. Bom, então é essa data mais a folga total, que daria a última data possível de se começar essa linha do projeto, né, atividade, marco, enfim, antes de impactar no projeto e término tarde é a mesma coisa, mas pro fim, né? E espero que eu tenha sido claro. Caso não o tenha, por favor, entre em contato. Anote aí, por favor, o número 9090. Bom, o campo custo está também ainda todo zerado. Nós vamos tratar bem mais dele a partir do exercício 6, mas principalmente na sétima semana, no exercício 7 e no exercício específico de custo. Bem, vamos falar dessa área aqui do lado do Gantt. Você já reparou o tamanho das barras azuis, que representam as atividades, ela representa a duração, né, dessa atividade. Você tem as summaries representadas por essas barras pretas, os marcos com esses losangos, as setas para os tipos de relação, certo? De acordo com as setas, e tudo isso pode ser configurável, como nós vamos ver. Nesse modo específico, nós pedimos que você somente mudasse aqui em Bar Styles, ou então format Bar Styles, é aqui mesmo, na parte de texto, mudar de Resource Names para o responsável, para o contact aqui. O que você fez está correto. Uma coisa interessante aqui da atividade recorrente, você pode ver que ela ficam todas as durações aqui e a summary dela, na verdade não é bem uma linha summary, ela fica com todas elas como se fossem espelhadas, né? Como se fossem projetadas aqui em cima. Você pode fazer selecionar todas essas vistorias, não precisa, mas eu particularmente gosto, vir em Task Information e desclicar em Rollup Gantt Bar to Summary. Daí essas linhas somem, ela fica em branco. Esse rollup você pode usar para qualquer atividade. Seguindo aqui em Task Information, caso você clique em Rollup, você vê que ela é projetada em cima. Assim, para que serviria? Talvez para ver a duração dela em comparação com a duração total do Summary. Caso você queira fazer alguma estimativa aqui, é metade, não é? Porque caso você faça isso, deixa eu tirar. Caso você faça isso em qualquer uma das atividades interiores aqui,
setup, ela vai para todos os summaries acima dela. Então, você pode ver, por exemplo, a duração de uma atividade em comparação com a duração do projeto como um todo, de forma gráfica, né? Claro, podemos fazer isso vendo a própria duração das coisas. Bom, mas eu vou tirar. Fica assim. Passar para o próximo modo, onde nós temos mais coisas para verificar aqui do diagrama de Gantt, do gráfico de Gantt. Quanto à tabela do 105, nós não temos novidades, certo? Deixa eu só conferir. Marked, WBS, name, type, work, duration, início, término, first select, total select e deadline. Realmente, não temos nenhuma novidade. Vamos ver somente as configurações que você fez aqui do lado direito. Então eu posso clicar com o botão direito, vir em Grid Lines, ou então novamente Format, não, eu vou clicar aqui mesmo, Grid Lines. Nós pedimos para você fazer duas alterações. Pedimos para você alterar a Status Date, colocar pontilhado verde, e pedimos para você mudar a Current Date colocando vermelho. Muito bem. A Status Date atualmente não aparece porque ele é para a parte de controle e nós temos aqui nenhum. Não mude, senão depois você não consegue colocar NA de novo. Vou verificar agora se você salvou a linha de base no seu projeto. Então, Tools, Tracking, Set Baseline. Eu vejo que você salvou aqui uma baseline na quarta-feira. Muito bem. Poderia ter visto isso também pela parte cinza, que eu vou verificar agora aqui em Format Bar Styles. Porque aqui nós pedimos para você fazer barras adicionais. Então, vou procurar aqui. Nós temos a linha de base, que é essa linha inferior, essa barra inferior cinza, padrão mais ou menos, normal de baseline start até baseline finish. Quando se diz baseline start para baseline finish, ele vai pegar a data de início e a data de fim aqui nessa espécie de calendário que é a área gráfica do Gantt. Então, folga 0 para atividades, para linhas normais e críticas. Quando nós dizemos normal, nesse caso, significa que não é nem deadline, perdão, que não é marco, que não é summary, certo? É uma atividade. Então, normal. Além disso, ela tem que ser crítica. Não podem ser todas. E aí vai do início ao fim, porque nós queremos pintá-la toda de vermelho. As barras para folga livre e folga total. Você escolheu o padrão correto, o padrão que nós pedimos. E as duas vão de finish até ao seu respectivo destino. De free slack, de folga livre, free slack, de folga total, total slack. Então, ok. Ainda vendo a parte de Hammock. A Hammock ela não deve apresentar os elementos gráficos padrões para o resto do projeto. Então eu vou inserir a coluna aqui Linked Fields. Vou procurar todo mundo que tem sim aqui. Então sim, tem um monte. Talvez você tenha criado mais Hammocks, por isso que tem aqueles links todos. Despesas gerais, contratação de mão de obra, instalação, locação. Muito estranho. A administração disso tudo, né? Bom, eu vou fazer as duas de cima só. Você retira o elemento de baixo, colocando um padrão vazio. Não, não é isso. Colocando o shape vazio, certo? Ele some. Duplo clique na barra azul. Ela não deve ser azul, ela deve ser verde. Pode colocar verde mais escuro se quiser. E tira também as folgas. Então, duplo clique aqui, tira isso. Duplo clique na verde, tem que ter pontaria. Cadê?
verde e tira, certo? A formatação pontual no Project sempre se sobrepõe a qualquer formatação geral, qualquer formatação pré-programada, como essa das barras. Como foi o caso da fonte, que nós vimos, que ela pinta automaticamente para marco, ou pinta de azul para as atividades, como foi também para as caixas do diagrama de rede. Okay. Anote aí, por favor, o número 45. 45. Vamos para o último modo, o 115, onde nós temos somente os pacotes de trabalho separados aqui quanto a nível org. Para isso nós temos que ver se você fez a configuração correta do que é ou não pacote de trabalho. O que foi na 45? Não. Foi qual agora? 55 não. 15? Você tem que preencher essas coisas todas aqui. Mas 15 também não foi. O flag 16 nós usamos no 85. Bom, não vou lembrar. Então eu vou aqui na 05 e vou incluir. Insert. Flag 16, pacote de trabalho. Ok, arrasto para cá, tirar esse outro que está incomodando. Vou diminuir todo mundo. Bom, isso aqui seria pacote de trabalho. Isso aqui seria pacote de trabalho. Lembrando que pacote de trabalho é o último summary antes das atividades. Certo? Então, sim, sim. Não, sim. Nesse caso aqui, qual o seu ID? 17. Não sei se eu corrigi especificamente o seu, mas devo ter comentado. Nós não devemos ter um pacote de trabalho com somente uma atividade. Tá, ok? Ou insira mais atividades, ou tire, elimine o pacote de trabalho e deixe a atividade solta no produto maior. Eu não vou mudar aqui não. A mesma coisa para cá. É uma redundância que inclusive está errada. Bom, temos alguns pacotes de trabalho a mais. Eu vi que você inseriu o pacote de trabalho. Vou tirar isso aqui. Voltar para o último modo. E ver seus pacotes de trabalho separados quanto a nível org, que nós já estamos acostumados a ver. Bom, essa verificação fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.